O livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, vai dizer assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Só até aqui. Né? Que palavra poderosa, né? Se você parar para pensar, tem tantas pessoas hoje em dia, né? Que tem aquele vazio no coração, pessoas que têm depressão, têm crise de ansiedade, pessoas, né? Que tá passando pelo vale da sombra da morte, né? Pessoas que estão vazias e procuram preencher o seu vazio, né? Às vezes com uma bebida, às vezes com algumas coisas ilícitas, né? Procura preencher seu vazio com coisas banais, com coisas terrenas, coisas do mundo, né? Coisas mundanas. E a palavra do Senhor fala, né? Eis que vem dias em que terão fome e sede da palavra do Senhor, né? Então nós temos o que buscar ao Senhor. Quem vai preencher o nosso vazio? Quem vai preencher o nosso íntimo, o nosso coração? É só Ele. Não é as coisas do mundo, não são as coisas passageiras, né? Não são as coisas deste mundo, porque a palavra do Senhor fala que o mundo ele jaz do maligno, né? E o salário do pecado, ele é o que? A morte. Então nós temos que buscar o reino dos céus e a sua justiça, buscar a palavra do Senhor, estudar a palavra, orar mais, buscar a presença do Senhor. Eu não estou falando de religião, não estou falando de placa de igreja, eu estou falando da presença do Senhor. Nós não podemos perder a essência do Senhor, a unção dele sobre a nossa vida. E esse vazio, quem vai curar é Ele. Né? Ele quem vai preencher o nosso vazio, o nosso coração, o nosso íntimo. Ele é o nosso amigo fiel, né? Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós falarmos. Antes mesmo da gente pensar em falar, ele já sabe. A palavra do Senhor fala que ele nos conhece desde o ventre de nossa mãe, né? Então, quem nos conhece melhor do que ele? Só ele mesmo, né? Às vezes o pai não conhece a mãe, o pai não conhece o filho, né? Às vezes tem desavenças dentro de casa, né? Porque o pai ou a mãe não entende o seu filho, né? Então, são tantas coisas hoje em dia que a gente vê, são tantas barbaridades, são tantas coisas ruins, mas quem pode preencher o nosso vazio é quem é o Senhor. É só Ele, né? É só Ele. Eu já tive depressão e Deus ele me curou da depressão. E era um vazio tão grande que eu procurava, né, na época que eu não era cristã, eu procurava ali me afogar nas coisas desse mundo. Eu procurava na bebida o que eu não tinha, né? Aquele vazio, nada preenchia aquele vazio. Procurava na bebida, procurava em shows mundanos. Por quê? Porque era um vazio muito grande, nada preenchia. Então a gente, né, tem aquela ilusão passageira, aquela alegria passageira, que é alegria o quê? Com as coisas do mundo, é alegria com o show, é alegria com a bebida, né? Tem pessoas aí que usam, né, coisas ilícitas, tem pessoas, né, que vai para pornografia, são coisas o quê? Passageira, coisas mundanas, e mesmo assim você não consegue preencher esse vazio, porque o único vazio quem vai preencher é o Senhor. Esse vazio que está na sua alma é só o Senhor que preenche. Não adianta você procurar no mundo inteiro, não adianta você rodar o mundo inteiro, não adianta. Você vai rodar, 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 mas você vai para onde? Para a palavra do Senhor. É o único lugar que você vai ter refrigério na sua alma, né? É o único lugar que você vai ter paz, que você vai ter tranquilidade, né? Eu me deitei e dormi, acordei o quê? Porque o Senhor me sustentou, né? O Salmo 23, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, porque é só o Senhor que é o refrigério, é só Ele que é o alívio da nossa alma, é só Ele, né? Quando a gente ora, quando a gente ali entrega tudo no caminho dele, quando a gente chora na presença do Senhor, a gente sente aquela paz tão grande,
né? A gente deita tranquilo, a gente dorme, porque o Senhor, Ele vem, Ele refrigera a nossa alma, Ele nos traz paz, Ele nos traz alegria, né? Ele nos traz tranquilidade, Ele nos dá esperança, a palavra do Senhor nos dá esperança de uma vida melhor, né? De uma vida em Cristo, nos dá alegria que muitas das vezes a gente não tem nem dentro da nossa casa. Muitas pessoas não têm paz dentro da sua própria casa. Muitas pessoas não conseguem ficar sozinhas, têm síndrome do pânico, têm medo, né, até de atravessar uma rua. Então, o Senhor, que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, Ele é o que? O nosso refrigério, o nosso alicerce. Ele é a nossa rocha e nós temos que estar firmado nele, na presença dEle. Ainda que a gente perca tudo, a gente pode perder o que é material, o que é financeiro, a gente pode perder tudo, mas a gente não pode perder a palavra do Senhor. A gente tem que estar alicerçado, firme na rocha, que é a sua palavra. É a palavra do Senhor. Então, se você tem tempo, procura o Senhor enquanto se pode achar. Busca o Senhor de madrugada, desce na oração, desce na casa do oleiro, desce na olaria do Senhor. Busca intimidade, porque ninguém vai poder roubar o que você tem com o Senhor, né? Ainda que você perca o emprego, que você não tenha dinheiro, que você não tenha bens materiais, mas a presença do Senhor você tem, isso vale mais que tudo, né? É preciosa, é como rubis, a palavra do Senhor fala que é como rubis, é como joias preciosas, é como uma dracma perdida. Você não pode perder a unção do Senhor, a essência do Senhor sobre a sua vida, a intimidade. Deus, Ele quer mais da gente, Ele quer intimidade, Ele quer falar, a gente ouvir. Nós temos que estar com os nossos ouvidos destapados para ouvir a palavra do Senhor. Eu não estou falando de igreja, não estou falando de placa de igreja, porque placa de igreja não salva ninguém. Eu estou falando de você com Deus no seu secreto, no seu quarto, no seu cantinho de oração. É você e o Senhor. Pega a Bíblia, folheia a Bíblia, lê ali 2, 3 páginas por dia, desliga um pouco a televisão. Né? Às vezes você passa tantas horas ali assistindo uma série, maratonando série. Às vezes você passa tantas horas vendo novela, vendo um jogo, um futebol, né? Sabe das páginas de fofoca, sabe da vida de todo mundo. E a palavra do Senhor, você tem procurado estudar, você tem procurado, né, se aprofundar nas coisas do Senhor, nas coisas do céu, que as coisas desse mundo ela é passageira. Às vezes a gente fica tão fadigado, tão aflito, né? Fica ansioso com o que vai acontecer amanhã, o que vai fazer, o que vai comer, o que vai vestir, né? Mas a palavra do Senhor, ela é refrigério para nossa alma. Nós temos o que se aprofundar cada dia mais na palavra. Estuda a palavra. Se você não entende alguma palavra, procura no Google, né? Tem tantos pregadores bons. Você pode procurar, você pode estudar, tem tantos livros bons que ensinam você a ler a Bíblia, né? Tem tantas pessoas que explicam bem a Bíblia, tem tantos teólogos, né? Tantas pessoas formadas em teologia. Faz o estudo bíblico, se aprofunda mais na palavra do Senhor, porque vai chegar um tempo que a gente vai procurar essa palavra e não vamos encontrar. Vai chegar um tempo que nós vamos ter sede da palavra do Senhor e não vamos encontrar. Hoje a gente tem tempo, hoje a palavra do Senhor é livre no nosso país. Ela é livre no Brasil, né? Mas até quando? Tantos países que você vê que tem a perseguição contra os evangélicos, tantos países que as pessoas não podem ter uma Bíblia para ler, para orar, para estudar, né? Tantas pessoas que não conhecem ao Senhor ainda, tantas nações, povos e línguas que não conhecem o nosso Deus, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, Deus dos exércitos. Então nós temos essa oportunidade de estudar a palavra, de nos aprofundar. Nós temos essa oportunidade. Às vezes você tem uma Bíblia na sua casa que está empoeirada, está jogada, você abriu lá no Salmo 91 e deixa lá o ano inteiro. Né? A Bíblia não é para ficar aberta dessa maneira. A Bíblia é para você estudar, orar, comer a palavra do Senhor. É você e Deus, a sua intimidade. Então não deixe a sua Bíblia aí, ó, jogada, aberta no Salmo 91, não. Pega a sua Bíblia todo dia, lê um pouquinho. Todo dia vai lendo um pouquinho, todo dia vai estudando, vai se aprofundando e você vai ver como que Deus, ele vai preencher esse vazio na sua alma, né? Sua alegria vai transbordar. Tem dia que você nem sabe por que você tá alegre, mas você tá, porque a presença do Senhor tá dentro de você.
Chama o Senhor para dentro da sua casa, fala: Senhor, eu te convido para fazer morada na minha casa. Senhor, cerca a minha casa com as tuas muralhas de fogo. Senhor, se faça presente dentro da minha casa, na minha vida. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E nós temos que chamar o Senhor para mais perto, para o íntimo, para ter intimidade com o Senhor. Né? Nós temos que ter a nossa intimidade, o nosso secreto. É tão bom quando a gente fala e o Senhor, ele nos ouve, ele nos responde. Às vezes a gente vai procurar um profeta para poder revelar, para poder orar pela gente, para o Senhor falar. Mas você tem a palavra do Senhor. A maior revelação é a palavra do Senhor. Claro que nós cremos em profecia, sim. Eu tenho dom de profecia, eu tenho dom de revelação, né? Eu tenho dom de sonhos, sim, porque Deus, ele dá sonhos, ele dá os seus dons, né, para quem está capacitado. Eu tenho dom de língua, sim, Deus, ele capacita, mas a maior revelação é a palavra do Senhor. Às vezes você quer que o Senhor fala com você, abre a palavra, fala: Senhor, eu preciso te ouvir. Senhor, eu quero que o Senhor fala comigo hoje. Senhor, eu estou precisando tanto de uma palavra. E às vezes você vai lá e lê um capítulo, você lê um salmo, lê um versículo, e Deus ali, ele falou com você. Né? Quantas vezes eu chorei na presença do Senhor, quantas vezes eu me derramei na presença do Senhor. Às vezes eu quero uma resposta, eu falo: Senhor, eu preciso de uma resposta, fala comigo. Eu vou lá e abro a palavra do Senhor, o Senhor fala comigo. Né? Nós mesmos somos os nossos profetas. Nós mesmos somos instrumentos nas mãos do Senhor. É só a gente deixar o Senhor nos usar. É só a gente se afastar do pecado, se afastar das coisas desse mundo, né? E nos santificar ao Senhor. A palavra do Senhor fala: sede santos, porque eu sou santo. Então Deus, ele não vai te usar no pecado, ele não vai te usar nesse lamaçal de pecado, nessa lama, nessa sujeira que você tá. Você tem que se aprofundar, né? E para se aprofundar do Senhor é através do que? Da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela funciona como uma bússola, né? É um ensinamento do Senhor. Tem aqui todos as instruções para nós podermos ir morar no céu, né? Aqui fala de tudo, fala de vestimenta, fala de santidade, fala de tudo, né? Fala de tudo. Então, se você lê de Gênesis, Apocalipse, Deus, ele vai falar com você, sim. Deus, ele fala todos os dias. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Então, que eu quero que você entenda que você precisa orar mais, precisa ler a palavra do Senhor mais. E você vai ver que como Deus, ele vai te curar da depressão, assim como ele me curou. Eu não conseguia dormir sem remédio, né? Eu tomava 3 remédios por dia, tinha que tomar remédio para dormir, tinha que tomar remédio de crise de ansiedade, né? E Deus, ele me curou. Hoje eu durmo tranquila, eu deito e durmo a noite toda tranquila, levanto, tenho minha intimidade com Deus de madrugada, né? Deus, ele me curou, e assim como ele me curou, ele pode te curar também, né? Ele pode curar, sim, porque ele é médico dos médicos. Ele sabe o que nós precisamos, ele sabe como que está o nosso psicológico. Às vezes é tanta coisa que vem para nos derrubar, para nos abalar. Mas o Senhor sabe como que nós estamos. Ele nos conhece, né? Ele nos chama pelo nome. Ele sabe o endereço da sua casa, ele sabe com quem você mora, ele sabe o seu trabalho, ele sabe tudo, né? Quando a bênção chegar, ela chega completa. Deus não dá nada pela metade. Deus, se ele tiver que mandar no teu endereço, ele vai mandar. Se ele tiver que mandar na tua casa, na vida dos teus filhos, do teu esposo, ele vai mandar no endereço certo. Deus, ele não erra o endereço. É o endereço certo, é na pessoa certa, né? Ele vai mandar na minha casa, na casa de Geisa. Ele vai mandar na sua casa, né? Então, creia somente, busca, não perca a presença do Senhor, não troque a presença do Senhor por nada, né? Não se corrompa com os manjares desse mundo, não se corrompa com os manjares de Babilônia. Daniel escolheu não se contaminar. Daniel sabia quem ele servia, né? Ele sabia quem ele servia, que a presença do Senhor na vida dele, na nossa vida, é mais importante do que qualquer coisa, é mais importante do que um copo de bebida, é mais importante do que falsas amizades que vão te levar para o mundo, né? A presença do Senhor vale mais que tudo. Nós temos que entender que a presença do Senhor é preciosa, é joia rara, e nós não podemos trocar por qualquer coisa, né? Olha, o filho pródigo estava no mundo, né, desejando comer as bolotas de porcos,
né? Mas quando ele se lembrou da casa do pai dele, o que que ele pensa? Vou lá na casa do meu pai, porque os empregados do meu pai, os funcionários do meu pai têm bom alimento, têm boa vestimenta, né? Às vezes você saiu da presença do Senhor achando que você ia se dar bem no mundo. Às vezes você saiu da presença do Senhor achando que você ia ser feliz. Mas você está no mundo, mas está com esse vazio na sua alma. Está comendo bolotas de porcos, né? Está comendo as coisas que Satanás tem colocado nos teus caminhos. Cada dia que passa você fica mais preso no pecado e você não tem força para sair. Você não tem força para poder sair do pecado. Então Deus, ele hoje te convida à oração, te convida à intimidade. Abre a palavra do Senhor mesmo que você não tenha força, mas começa a ler todo dia um pouquinho, né? Começa a ler, às vezes você lê tantos livros mundanos, começa a ler todo dia um pouquinho. Vai lá em Gênesis, vai lá em Salmos, né? Vai em Provérbios, vai lendo todo dia um pouquinho. Lê aquilo que você entende, o que você não entende, você estuda mais um pouquinho, se aprofunda, né? Vai no Google, pesquisa. Então, se aprofunda mais. Deus, ele te convida para a intimidade com o Senhor. Aproveita esse tempo que a gente ainda tem, ainda nos resta esse tempo. A gente não sabe até quando. Tantos países estão sendo perseguidos, tantas pessoas cristãs estão sendo perseguidas. E nós temos a oportunidade de orar e de buscar. E nós não estamos ligando, não estamos colocando o Senhor como prioridade na nossa vida. E que hoje Deus, ele entra na sua casa e que ele seja prioridade na sua vida, que ele seja a rocha que você está firmado, que ele seja prioridade dentro da tua casa. Convida o Senhor para entrar na sua casa e para fazer morada, não só a sua casa física, mas a sua casa espiritual. Que Deus, ele limpa seu coração, limpa sua mente. Em nome de Jesus, que Deus repreenda nessa manhã todo espírito de ansiedade, que Deus repreenda nessa manhã todo espírito de depressão, cai por terra agora no nome de Jesus. Que Deus, ele te cure, que Deus, ele te liberte, que Deus, ele te transforme, te faça uma pessoa melhor. Em nome de Jesus, que Deus, ele entre na sua casa e faça morada, que o Espírito Santo do Senhor habite na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu repreendo nessa manhã todo espírito de contenda, de confusão, de briga. Eu repreendo nessa manhã todo espírito de contenda, de disse-me-disse, de fofoca. Pai, no nome de Jesus, vai fechando a sepultura nessa manhã, vai visitando essa casa, vai visitando essa família. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor faça morada. A palavra do Senhor fala que aonde o Senhor chega, algo tem que acontecer. Que Deus, ele entre na sua mente, que Deus, ele entre no seu coração. Que toda prisão espiritual caia por terra agora no nome de Jesus. Que toda artimanha de Satanás seja repreendida no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, vai quebrando toda a cadeia do vício, toda a cadeia da prostituição, da bebida. Vai queimando nessa manhã, vai repreendendo. O teu sangue a poder, Jesus. Vai jogando por terra tudo que não provém de ti. Dentro dessa casa, dentro dessa família, dentro desse lar. Pai, em nome de Jesus, quebra as cadeias nessa manhã. Vai quebrando toda a cadeia, meu Deus, no teu sangue a poder. Vai quebrando, Jesus, toda a cadeia no teu sangue a poder. Visita esse lar, visita essa família. Vai visitando nessa manhã, Jesus. Faz a tua obra por completo. Coloca nos corações o desejo de orar, de te buscar. Pai, a sede da tua palavra, o anseio, a alegria de poder dobrar o joelho e falar contigo. Pai, em nome de Jesus, vai entrando. Eu não posso ir, mas o Senhor pode, o teu Espírito Santo pode. Que o Senhor entra nessa casa e faz morada, Senhor. Que o Senhor faz uma limpeza espiritual. Envia o teu exército de anjo, passa a vassoura de fogo dentro dessa casa, neste lar, nessa família. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda todo impedimento, todo embaraço de Satanás. Vai cortando todo o laço, toda a artimanha de Satanás cai por terra agora. Vai blindando essa família.
Pai, no nome de Jesus, vai blindando, esconde no esconderijo do Altíssimo, guarda esse povo, guarda essa família, guarda os teus servos na terra. Não é tempo de brincar, é tempo de buscar a palavra do Senhor, buscar a tua presença, a tua essência. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fica nessa casa, faz morada. Coloca o desejo nos corações, que os nossos corações venham arder pela tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, coloca nos nossos corações o desejo de orar cada dia mais, de buscar a tua face, de buscar a tua presença, de cada dia mais ter intimidade com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai visitando esse lar e essa família. Eu entrego nas mãos do Senhor cada lar aqui representado, cada família, meu Deus, que estiver ouvindo essa oração. Eu entrego diante de Ti. Que o Senhor faça a obra, que o Senhor governe essa casa, que essa família esteja firmada na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, faz morada. Em nome de Jesus, Pai, envia os teus anjos, vai cortando todo laço, todo embaraço. Pai, no nome de Jesus, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Pai, no nome de Jesus, vai repreendendo todo o projeto de Satanás contra essa família. Vai repreendendo, meu Deus, todo o principado e potestade que tem se levantado contra esse lar, contra essa família. O Senhor repreenda, Pai, a poder no sangue de Jesus. Vai repreendendo, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Faça morada nessa casa. Decantarabaço, ribicantaраmanaias. Oh, ribiantarabaço, ai decantaramanaias. Vai visitando, Jesus, essa família, vai visitando esse lar, vai visitando o teu povo na terra, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Coloca nos nossos corações, Jesus, o desejo de te adorar e te servir em espírito e em verdade. Porque o Senhor vem buscar, meu Deus, uma noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, faz morada na nossa casa, faz morada, Senhor, no nosso lar, nos nossos corações, na nossa casa espiritual, habita no nosso corpo, Pai, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nos purifica, nos liberta, nos transforma, nos molda cada dia mais, Pai. Não deixa nós sermos vasos vazios, mas que nós venhamos ser vasos cheios da Tua presença, da Tua unção. Em nome de Jesus, meu Pai, derrama o Teu óleo sobre a nossa cabeça, unge a nossa cabeça com óleo, Pai. O Senhor é o oleiro, nós somos o vaso, que o Senhor venha nos moldar conforme o Teu querer, a Tua vontade. Tira de nós todo o carrapicho, tira de nós toda a soberba, tira de nós, meu Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. Tira de nós toda arrogância, tira de nós, Senhor, toda rebeldia, Pai. Que o Senhor nos liberta e nos transforma, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Obrigado, Jesus, eu entrego cada lar e cada família diante de Ti. Que o Senhor faça morada dentro dessa casa, no nome de Jesus. Amém, que Deus te abençoe, que o Senhor faça morada na sua casa, que o Senhor seja, o centro da tua casa, que o Senhor seja o teu tudo. Coloca o Senhor no centro de tudo, coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na vida dos seus filhos. Ensina suas crianças a orar, Coloca o Senhor no centro de tudo e você vai ver que como as coisas vão melhorar dentro da sua casa. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra e essa oração. Porque a palavra do Senhor fala: onde o Senhor está, algo tem que acontecer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.